Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um Summer Diaries. Para iniciar esse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz durante alguns dias. Eu já finalizei ela, mas vou conversar com vocês sobre o enredo e sobre o que eu achei de tudo. No caso, essa é a leitura em questão que eu comentei com vocês. É um livro que eu estava curiosa para ler e ver do que se tratava. Então, o enredo, de modo geral, assim, é a história de uma moça, que eu imagino ser a história da própria autora, em que ela tinha alguns problemas pessoais, então ela procura um terapeuta para ajudar ela com essas questões. E aí a gente vai acompanhando os aprendizados dela, como ela vai percebendo cada coisa que faz mal para ela e ela quer mudar. As conversas são realmente mostradas fala a fala dela e da pessoa que ela está se consultando, e também algumas partes como essas aqui de reflexões da própria vida. Então é bem interessante o formato desse livro e faz a leitura ser bem mais dinâmica, bem mais fluida. O livro é curtinho, tem por volta de 190 páginas, então além de ter relativamente poucas páginas, a escrita é muito interessante e o tema também me instigou bastante. Para falar sobre ele, eu até anotei algumas coisas aqui para conversar com vocês, porque como eu conversei com vocês no stories do Instagram, esse livro tem muitas coisas para refletir. Então eu achei muito interessante que vários temas são tratados aqui de uma forma curiosa, de uma forma que instiga a gente. Pelo menos me instigou. Algumas pessoas, imagino eu, que não vão gostar muito desse formato de escrita, esse formato de contar a história, mas foi um formato que eu gostei bastante e por isso que eu resolvi anotar também alguns aspectos para conversar com vocês, para poder conversar sobre tudo e também mostrar as minhas marcações que eu fiz nesse livro. Bom, algumas coisas que eu anotei aqui sobre a leitura desse livro é que ele fala sobre como a tristeza faz parte da vida, então nesses momentos é importante a gente se respeitar, se confortar e se permitir sentir tudo isso. A honestidade consigo mesmo e com os outros na medida do possível, principalmente relacionada a sentimentos, como eu conversei com vocês, sobre momentos difíceis, como até nos momentos de sofrimento as pessoas costumam julgar umas às outras. Ela diz como ela passou por alguns momentos de depressão, ela fica em dúvida se as pessoas dirão que é menor do que a de outras. Então tem muito essa comparação de o sofrimento de uma pessoa e o sofrimento de outro, qual é maior e qual é menor. Então também é uma reflexão interessante sobre a sociedade. Como as relações familiares influenciam em como a gente cresce, vemos a nós mesmos e ao mundo. Tem uma frase também bem interessante que eu marquei, que seria: corrigir todos os erros com os quais nos deparamos com o mundo é uma tarefa impossível para qualquer pessoa. Então volta aquilo que eu disse para vocês, de que a tristeza e, no caso, os erros fazem parte da vida e não dá para a gente fugir de todos eles e não passar por todos eles, porque além de fazer parte da vida, vai fazer parte da nossa história e do nosso crescimento pessoal. Ainda sobre a sociedade que eu conversei com vocês, como ela colabora com as versões idealizadas que a gente cria e que a gente quer seguir de ser, mesmo que sejam impossíveis. Acompanhamos uma personagem com muitos pontos curiosos, muitos momentos e pensamentos que eu me identifiquei, mas outros que nem tanto, mas ainda assim alguma pessoa que leu pode se identificar com esses outros aspectos. E como a gente aprende a ver tudo isso com empatia. Eu acho super interessante como os livros asiáticos que eu li até agora, como esse, também Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong, tem o poder de tratar de assuntos de um modo diferente, que nos traz sentimentos diferentes e uma narrativa levada à reflexão realmente. Mesmo tratando de aspectos humanos, não é um livro de autoajuda nem nada assim, e sim de uma pessoa simples e comum, passando por momentos difíceis, tentando se compreender melhor e fazer com que pensemos sobre nós mesmos. Fala sobre como o processo de melhora é constante, que todos os dias a gente pode avançar um passo, mas também retroceder, e isso faz parte da vida.
a responsabilidade que a gente tem sobre nós mesmos, nossas dores, erros, acertos e evolução. Pensar que assim como nós mesmos, todas as pessoas têm aspectos bons e ruins, que precisamos ver isso como algo humano que faz parte de todo mundo e aprender a olhar isso com respeito e com empatia, relacionada principalmente a esses aspectos mentais. Como eu disse para vocês, essa protagonista tem alguns traços de personalidade que fazem parte de depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos que modificam totalmente a vida dela. Então é interessante ver como isso modifica a vida dela realmente, como pode modificar de outras pessoas que se identificam com tudo isso. E como eu disse para vocês, ver tudo isso com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de empatia e não com tanto julgamento como a sociedade sempre faz, sobretudo de aspectos pessoais, de aspectos mentais e de nossos traços de personalidade. Ver as conversas dela com o psiquiatra e como ela tenta aplicar todas as coisas que ele fala na vida real e encontrar dificuldade sobre isso é muito humano também. Como a gente aprende sobre o que a gente precisa melhorar e ainda assim é muito difícil na prática. Como é interessante ver que o psiquiatra tenta de vários modos ajudar ela e no final até tem uma nota em que ele conversa sobre como ele poderia ter falado diferente. Então é interessante ver essas partes de que mesmo que ele seja um psiquiatra, ele ainda assim tem problemas humanos que são comuns a todos, como eu disse para vocês. Então esse livro tem muitas ideias sobre autoestima, sobre empatia, sobre relações sociais, pensamentos negativos e positivos, esperança, comportamentos. Então realmente tem muita coisa a ser dita sobre esse livro. Como eu disse para vocês, eu anotei algumas coisas para meio que dar uma pincelada sobre tudo, mas o livro é bem profundo, tem muitas reflexões que podem ser diferentes para mim ou para você que também leu esse livro ou que pretende ler em breve. Agora, para finalizar minha conversa com vocês sobre esse livro que causou muitas reflexões em mim e eu compartilhei boa parte delas com vocês, vou compartilhar também algumas das minhas marcações e passar devagarinho aqui caso vocês queiram ler, porque tem muitas frases aqui interessantes. Eu vou destacar algumas que eu achei mais interessantes e que eu gostaria de realmente mostrar para vocês, então eu vou passar aqui um pouquinho para vocês verem. Bom, então essa foi a minha leitura desse livro. Eu estava bem animada em ler ele e ter uma proposta diferente nas minhas leituras. Como eu disse para vocês, no ano passado eu tinha uma meta principal de variar as minhas leituras, ler autores novos, gêneros novos, escritas novas. Esse ano eu também quero fazer isso e esse livro foi um belo começo para esse ano, que foi diferente do que eu esperava e ainda assim foi uma leitura muito interessante. No início eu achei que talvez eu não ia gostar tanto do modo como tudo foi tratado, mas conforme eu fui lendo o livro, muitas coisas interessantes acabaram surgindo para mim. Então eu fiquei muito feliz em poder finalizar esse livro, comentar com vocês várias das coisas que passaram pela minha cabeça. E espero também que eu tenha incentivado vocês a ler esse livro. Como eu disse, caso você tenha Kindle Unlimited, ele está disponível, então fica como indicação. E essa foi a minha leitura desse livro. Durante esses dias que eu estava fazendo a leitura do livro que eu já conversei com vocês, eu fui ao shopping e, como parada obrigatória, como eu sempre digo, à livraria.
Eu vi livros que eu já li e os que eu quero ler também. Eu sempre gosto de frequentar livrarias para estar entre os livros, que é uma sensação muito boa. Nesse dia em específico tinham vários livros em inglês em promoção. Eu mostrei para vocês as edições, essas edições que eu não tinha visto ainda. Elas estavam saindo por R$ 39,90. Eu pensei em comprar algumas delas, mas resolvi não gastar nesse dia. Mas mostrei aí para vocês que tinha muitas edições bonitas de O Mágico de Oz, Frankenstein, contos de fadas, vários clássicos. Inclusive mostrei para vocês aí o de Jane Eyre, que foi um dos que me chamou mais atenção nesse dia. Eu também não tinha visto essa edição ainda. Ela é capa dura, lindíssima, com esses detalhes bem destacados na capa. A parte da folha de guarda também é ilustrada, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Então eu fiquei com muita vontade de comprar, mas como eu disse para vocês, resolvi não comprar por agora. Mas também já curti na Amazon para em breve, quem sabe, eu poder adquirir. Essas edições eu já tinha visto, elas são muito bonitinhas também, de clássicos. São menorzinhas do que aquelas que eu estava mostrando para vocês antes, mas essas daqui eu gosto mais das capas, apesar de aquelas terem ilustrações muito bonitas também. Como eu disse para vocês, também vi vários livros que eu gostaria de comprar. Mostrei para vocês várias edições de séries que eu gostaria de completar, como A Aliada do Vilão, por exemplo, que eu mostrei para vocês na minha Bookshelf Tour. Conversei com vocês que eu preciso dele para continuar com a série de Assistente do Vilão. Também alguns outros livros que ganharam prêmios, eu já estou de olho já faz um tempo, como A Vegetariana. Como vocês sabem, nas livrarias físicas o preço é sempre mais alto e na Amazon vale mais a pena comprar. Então realmente eu só vou para ver talvez lançamentos, ver as edições de perto, porque muitas vezes eu não consigo ver edições especiais. Então pela livraria eu consigo pegar nelas. Lá eu vi a minha leitura atual da época, que é justamente a que eu conversei com vocês. Pude ver a edição dela pessoalmente e ela estava R$60 na livraria. Também vi um livro que eu adicionei na minha lista de desejos nesse dia mesmo, que é esse livro que eu tô mostrando para vocês, que só pela capa já me chamou bastante a atenção. E depois eu fui pro passeio principal do dia, que era o cinema. Fui assistir A Empregada. É um livro que eu ainda não li, mas que eu tinha pretensão de ler. O filme foi bem interessante e muitas pessoas dizem que o livro é ainda melhor. Então eu fiquei curiosa para ler o livro também. E depois eu e minha irmã fomos jantar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me acompanhar por aqui nas outras redes sociais. E até breve!